Boa noite a todos. Vamos então no Evangelho da noite, iniciando com a nossa prece, onde nós elevamos o nosso pensamento ao nosso bondoso Pai, ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos estar conectados com as Suas palavras, para que possamos trabalhar as nossas imperfeições que ainda habitam os nossos corações. Que toda Sua palavra é um bálsamo que ameniza as nossas dores e nos acalenta a nossa esperança e a nossa fé no nosso trabalho diário. Que assim seja. Bom, para estudo da noite eu trouxe um trecho do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 18, que diz: não somente, nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a alma. Esse capítulo 18, que diz não somente, com o título não somente, ele nos convida a um olhar para a diferenciação da nossa vida exterior em comparação à nossa vida interior. Então ele faz um paralelo para que a gente possa entender e comparar se a vida que nós levamos no exterior é a mesma que nós levamos no interior, Nós sabemos que a sociedade ela vive através de um chamado verniz social. O que é esse verniz social? É a imagem que eu quero que os outros veem de mim. Então nós temos na verdade mais de uma personalidade. Nós temos a personalidade que nós realmente somos, que é só nós que sabemos quem somos. Nós temos a personalidade que os outros pensam que nós somos, que é o que nós transparecemos para eles, E nós temos a personalidade que nós queremos ser. Então, nós vivemos nessa mistura dessas personalidades. Então, tem hora que a gente deixa escapar, A gente leva uma vida muito bonitinha, muito perfeitinha, mas tem hora que você deixa escapar quem você realmente é. E aí você percebe, você recolhe aquilo e mantém a postura e segue a personalidade que você quer que os outros tenham de você. Só que a gente vê muito isso, sabe aonde? Nesses reality shows. Vocês já perceberam o Big Brother? Não sei se alguém já assistiu, mas eu já assisti. No começo é assim. Por quê? Porque quando eles entram na casa, eles sabem que eles estão 24 horas sendo filmados, em todos os lugares que eles vão da casa. Então eles têm uma postura, legal, correta, de amizade, todo mundo se abraça, ninguém fala mal de ninguém, É tudo aquilo, você olha, você vê o primeiro capítulo, o primeiro episódio, você fala: nossa, dessa vez só entrou gente perfeito no Big Brother. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, em uma semana as pessoas já não conseguem mais disfarçar quem elas são. O verniz social cai e volta e meia elas se pegam falando sozinhas, expressando quem elas realmente são. E as pessoas que assistem, que têm essa possibilidade de assistir, conseguem analisar e vão assistindo com uma certa frequência. Então a pessoa ela acredita que o verniz social dela está reinando, mas quando ela é votada pelo quê? Pela imagem que as pessoas realmente conseguem ver dela, que é o quê? A essência dela. Então é aquelas falas que a pessoa fala às vezes sozinha quando está tomando banho, os julgamentos que ela faz em voz alta, É as posturas que ela tem com segunda intenção,
que ela não consegue disfarçar e vem à tona através da câmera, e nós telespectadores vemos. Na nossa vida do dia a dia, a gente não tem essa possibilidade, porque nós não somos monitorados 24 horas, a não ser por nós mesmos, né? Mas nós somos a parte interessada, que não quer que isso venha à tona, então nós disfarçamos. Então nesse capítulo aqui, Jesus ele fala, né, através dessas palavras de Emmanuel, que o quê? Que a gente não precisa somente do agasalho para o corpo, a gente precisa também um agasalho dos refúgios do conhecimento superior. E esse agasalho na nossa vida moral, o que seria? Seria o agasalho que nos protege da nossa fragilidade emocional. Hoje, como nunca se viu no mundo, a quantidade de gente doente, a quantidade de gente com depressão. As empresas farmacêuticas crescem ano a ano 20%. Vocês já perceberam na cidade? Aqui eu estou percebendo agora, mas quando eu morava em Campo Grande, era uma capital, então tinha aqueles barzinhos chiques nas esquinas, um monte de restaurante, umas lojas. Passava um tempo, aquilo fechava. De repente aquele mausoléu que era enorme se transformava numa farmácia. A outra, que era uma casa noturna enorme de show, passava um tempo, fechava. Uma esquina famosa se transformava em outra farmácia. Campo Grande, eu quase não vou em Cuiabá, mas Campo Grande, se anda em Campo Grande, as principais avenidas e as principais esquinas são farmácia. Rondonópolis, vocês já perceberam a quantidade de farmácia que está sendo construída? Agora vocês acreditam que alguém vai ficar construindo farmácia, se não vende tanto assim? Se não tem tanta demanda? E eu garanto para vocês que boa parte do remédio vendido são remédio para males, né? Que hoje a gente entende no Espiritismo que são causados pela nossa deficiência moral, pela nossa fragilidade, por falta desse agasalho que vem através do conhecimento, da oração, dessa conexão com o nosso Pai. Olha os adolescentes de hoje, a diferença dos adolescentes de antigamente. Eu sou de 77, mas a gente vê a fragilidade dos adolescentes de hoje. É criança com 13 anos falando que está com depressão. 13 anos com depressão. Eu com 13 anos, minha preocupação era ver se eu achava madeira para fazer taco de betes, era achar, ir em oficina para ver se eu achava rolemã para fazer carrinho. Era essa a minha preocupação. Eu não tinha tempo para ter depressão, ansiedade. Então a gente vai percebendo esses sinais na vida, né? Que são, conforme Emmanuel diz, o quê? Essa falta de agasalho moral para a nossa vida, né? Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e a nobreza de sentimento. Quantas pessoas que a gente conhece que são lindas, né? Perfeitas. Até eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo. Ele conta que um dia ele estava no centro de Belo Horizonte e viu uma mulher, um homem muito bonito, muito bem vestido, elegante, de mão dada com uma mulher linda, muito bem vestida, e o casal lindo seguiu para um carro lindo, onde tinha um casal de filhos lindos lá dentro, que ele falou assim: eu cheguei até a me sentir feio, de tanta beleza que tinha ali naquele envolvido ali. E eles entram no carro e começam a sair, abre o vidro do lado da mulher, e de repente ela põe a mão para o lado de fora e joga um lixo na rua. E aí ele fala assim: voltei a me sentir belo de novo. Então são pessoas que têm uma beleza tão linda, mas a educação, a nobreza de sentimento ainda lhe é, né, algo que não foi cultivado. E nós devemos lembrar o quê? Essa beleza ela não vai perdurar, ela vai ficar aqui. Amanhã uma pessoa dessa sai para fazer um esporte, num acidente de carro, num atropelamento, a beleza foi embora.
E aí, se só tinha beleza, a nobreza de sentimento. Porque quais são os valores que nos vão ser cobrados quando nós chegarmos no plano espiritual? Será que alguém vai dar importância no plano espiritual? Qual é a nossa fisionomia? Não apenas a musculatura dos corpos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Então a gente vê pessoas que têm graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, formado em Harvard, porque os melhores são formados em Harvard, mas não tem um mínimo de educação. E a gente vê isso no tratamento do dia a dia, no nosso laboratório íntimo. Às vezes é um lorde na rua, é um lorde no serviço, é um lorde em todo lugar, mas trata dentro da sua casa, sua esposa, seus filhos, como um carrasco, Então, eu conheci uma pessoa, vou falar dos outros, mas eu conheci uma pessoa que era assim, ela era uma lady, uma menina, uma lady, tratava todo mundo, o que você pedisse para ela, ela fazia para você. Você podia falar para ela sair embaixo da chuva, ela atendia todo mundo. E um dia ela chegou, eu vi ela estava com uma blusa assim, e o braço dela cheio de hematoma. E eu fiquei sabendo que ela e a mãe dela saíram no tapa, dentro de casa, brigando de tapa com a mãe. Eu falei, mas não pode ser a mesma pessoa, né? Como uma situação dessa? Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. No livro dos Espíritos fala o que da perfeição nossa, moral? Que ela não é medida pela nossa perfeição, porque a gente ainda não tem, mas ela é medida pelo nível do esforço que a gente faz. Então você se esforça para ser melhor? Você se esforça para começar a trabalhar os seus defeitos, as suas imperfeições? Será que, como que nós aceitamos, como que nós lidamos quando um irmão nosso vem nos revelar as nossas imperfeições? Porque as nossas imperfeições são reveladas geralmente através de um amigo muito especial, que nós o chamamos de inimigo, porque é os que têm coragem de falar das nossas imperfeições, Os amigos não falam, porque se os amigos falar, você imagina, eu identifico uma imperfeição na Simone, chego para ela e vou falar para ela, Simone, vem cá, vou te contar um negócio, você é muito assim, assim, assada, acabou a amizade, isso se ela não querer me bater, porque, então, isso é uma missão de quem? Dos inimigos. Então o dia que ela tiver um inimigo, o inimigo vai falar para ela, você dá de dedo na cara e fala mesmo, não, você é assim, assada por causa disso, por causa daquilo, e a gente faz o quê? Você é louco, ignora, não. Você está doido, você não sabe o que você está falando. Mas será que quando você chega em casa, você tem coragem de pensar um pouco e falar, mas por que será que ela falou justamente isso de mim? Porque qual a intenção do inimigo? Não é ofender você? Não é magoar você? Para que coisa para ofender e magoar mais a gente do que a verdade? Porque alguém chegar para você e falar assim, você é um astronauta atrapalhado, vai te ofender? Cara, mas eu não sou astronauta, muito menos atrapalhado. Cara, você nem dá atenção, você nem presta atenção. Agora o cara fala, você é um egoísta, mentiroso. Aí aquilo te desperta uma certa ira. Vocês lembram daquele livro, Ação e Reação? Quando aqueles espíritos estão fazendo um monitoramento do encarnado, e aí ele começa a analisar, ele fica do lado do encarnado e começa a perceber quais são os pensamentos, o que faz
como diz o próprio André Luiz, assoprar a brasa dele. Então, se mexeu com você, se te causou ira, é porque tem uma brasinha aí dentro. Ele só fez o quê? Assoprou. E aí o resto é por sua conta. O resto é por nossa conta. Então, para você ver, para nós vermos, né, o quanto nós somos abençoados nessa vida. Se até os nossos inimigos são colocados na nossa vida numa situação, numa posição estratégica, de vir nos alertar sobre as nossas imperfeições, que a gente ainda não enxergou, né? Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Tem uma fala que diz o seguinte, que respeito é algo que você não precisa pedir. Se você tiver que pedir para alguém te respeitar, tem alguma coisa errada. Se você tiver que falar para a pessoa, me respeita, tem alguma coisa errada. O respeito é algo que você conquista através da sua postura, né? É através da sua postura. E a gente sabe que não a nossa postura física, não adianta eu andar ereto, bater continência e sair marchando, mas a nossa postura moral, porque a nossa postura moral, ela é algo que se expande, como também tudo que nos envolve. Hoje nós vemos cientistas falando sobre radiação que expande do seu coração. Cientista falando isso. Tem um doutor, se vocês depois quiserem pesquisar, chama Bruce Lipton. Ele é um médico, acho que, não sei o que lá, celular, biocelular. Eu sei que ele estuda células. E ele fala sobre isso. Ele fala que você consegue alcançar um estado de vibração, em que seu coração se sente cheio, e ele emite um raio que chega até 3 metros de distância de você, vibrando na sua sintonia, ele fala. E ele fala assim, eu não acreditava em espiritualidade até eu estudar a célula. Um cientista fala isso. Então, a nossa moral, a nossa postura, você irradia ela, e é isso que vai fazer com que as pessoas te respeitem mais ou menos, né? Por causa da nossa radiação. É algo que a gente não consegue disfarçar, e a gente não consegue esconder. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Vocês lembram do livro Voltei, que o irmão Jacó é socorrido, né? E depois vem até ele uma senhora, e ele fala que é uma senhora muito simples, mas com uma luz que não era títulos honrosos. Provavelmente essa senhora não era alguém, ele acho que até fala que ela é professora, uma professora, né? Então assim, não era um doutor, não era alguém que tinha vários títulos, mas era alguém que tinha o quê? A consciência eterna. Tinha os títulos que a gente precisa, mas de moral, de elevação espiritual, que se fazem presente na nossa vida eterna, né? Que é o que vai medir e é o que vai alimentar a nossa luz no plano espiritual. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Então às vezes nós somos preocupados com os nossos
sentidos físicos. Mas às vezes a gente perde uma visão e é abençoado com quantos julgamentos a menos na nossa encarnação. Os nossos olhos são uma bênção divina, mas quantas vezes a gente levou até nosso pensamento, ou trouxe até a nossa boca, algo que capturamos pelos nossos olhos e não nos contemos, né? E automaticamente já vai lá para o nosso painel como um ponto negativo a ser reparado, um julgamento, um comentário infeliz. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Será que nós vivemos uma vida útil aqui na terra? Será que a nossa existência é útil aqui na terra? Qual é a nossa utilidade? Será que alguém vai sentir a nossa falta quando a gente sair daqui? Então nós devemos viver de uma forma que nós tenhamos uma vida útil como encarnado. Usar de todos esses benefícios que nós recebemos para ser útil na vida do outro. Não apenas flores, mas também frutos. No trabalho, né? A gente tem que realmente dedicar a nossa vida a servir de alguma forma. Como diz aqui em cima, ser útil em servir, trabalhar. Jesus não disse que ele trabalhava, o Pai também trabalha. Tudo na natureza trabalha. Vocês já pararam para analisar a natureza ao nosso redor? Não tem nada estacionado, não tem nada parado. Você pode olhar para uma árvore e você falar: ah, não, mas essa árvore está parada. Não, ela está com aquele processo de fotossíntese, gerando flores, frutos, sombra, protegendo do vento, agasalhando o ninho. Não tem aquela história do Chico que fala um dia para o Emmanuel que ele está se sentindo como um verme, mas ele quis dizer assim que eu estou me sentindo inútil, né? Estou me sentindo como um verme. E Emmanuel fala para ele: Chico, presta atenção no que você está falando. O verme, ele cumpre todas as funções a qual ele é designado. E você? Os animais, a natureza, eles cumprem os ciclos deles pontualmente, cíclico, ordenado, sem falha. Então nós não podemos nem nos comparar com a natureza ainda, porque nós ainda não cumprimos todos os nossos ciclos. Nós deixamos ainda algumas coisas a desejar. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa, né? Que vem junto ao trabalho. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Então às vezes a gente decora o Evangelho, decora o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, né? Céu e inferno, todas as obras básicas. A gente sabe tudo aquilo lá, mas porém a gente não faz uma, porque não dá tempo, porque eu não estou preparado ainda. Tem gente que está esperando ficar bom para trabalhar. Então você chama ela para fazer o Evangelho, ela fala: não, mas eu não dou conta ainda, eu estou esperando, eu estou me preparando. Mas a notícia para essas pessoas não é boa, porque Emmanuel fala para você fazer o seguinte: enquanto você está ficando bom, vai trabalhando que você vai ficando bom. E a gente quer ficar bom para depois trabalhar. A gente só inverteu. Emmanuel fala o quê? Vai trabalhando, que você vai ver, você vai ficar bom. A hora que você vê, você já está bom. Então, é o que? É para a gente sair mesmo do comodismo. Então assim, a nossa vida como encarnado, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, sem contar os trabalhos que é feito no plano espiritual, para quem se propõe e quem está preparado, você tem convite a trabalhar o tempo todo.
Começa a analisar o seu entorno, o seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que estão aqui, às vezes, ligando para um para outro, tentando organizar uma caravana para ir na África ajudar as crianças que estão passando fome. É nobre? É nobríssimo. Mas o vizinho da frente dela é uma mulher com 5 crianças pequenas, desamparada pelo marido. Mas ele está preocupado com as crianças lá da África. E não consegue enxergar a necessidade ali na vizinha dele. Então o convite para o trabalho, ele começa assim: vamos trabalhar? Vamos. Mas começa aqui por perto. A espiritualidade espera de nós dentro da nossa possibilidade. Ninguém que foi reencarnado aqui em Rondonópolis, conforme as suas condições, está escalado para fazer uma operação internacional a não ser que você seja, um daqueles nomes da Forbes lá, que realmente tem uma fortuna, ele tem uma obrigação proporcional à sua riqueza, que está emprestada para ele. Agora, se você está na maioria, com certeza, a missão não é essa, é algo mais fácil que isso, é mais perto do que você imagina. Então às vezes a gente fica dificultando a coisa. Então você fala: por que você não participa da campanha do quilo, que aqui o bairro está fazendo? Não, eu estou envolvido num projeto maior, eu estou lá organizando um grupo que a gente vai lá negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Mas está brigado com o vizinho, está sem falar com o vizinho mais de 1 ano, e está querendo negociar a paz. Vocês entenderam? Então cabe a nós, as missões pequenininhas, é dessas que Jesus fala para nós, é das missões pequenas, porque se a gente não dá conta da tarefa do nosso quintal, como que a gente vai querer cuidar o quintal dos outros? Vai cuidar a grama da praça se você não corta a sua grama? Se você calçou todo o seu terreno para não ter grama, você vai falar que você está cuidando a grama da praça? Então nós somos convidados primeiro a trabalhar na nossa esfera, no nosso entorno, no nosso primeiro laboratório, na nossa família. Então às vezes tem gente aqui preocupado com a guerra da Rússia e da Ucrânia e está brigado com o irmão, está sem falar com o irmão já faz mais de 1 ano, por causa da divisão da herança, e está criticando os outros países que estão brigando por causa de disputa de terra, de petróleo, de terra santa. Mas será que faz sentido? Você tem moral para pensar sobre isso, sobre discutir sobre isso? Será mesmo que a sua missão é essa? Ou será que primeiro você não tem que começar reconciliando com o seu irmão, sendo humilde, pedindo perdão? Não apenas nós, mas igualmente os outros, diz o Mestre. Nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever. Mas não nos esqueçamos da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que dirigimos para a eternidade. Tem gente que confunde humildade com preguiça. Então o cara vive na miséria, não quer trabalhar porque ele é humilde, ele não quer pegar dinheiro na mão porque dinheiro é impuro, então ele depende dos outros para comer, depende dos outros para vestir. Ele é humilde demais para trabalhar. É o capitalismo, isso é das pessoas ambiciosas, é do demônio. Então ele vive uma vida muito simples, só que alguém tem que pagar o almoço dele, alguém tem que trabalhar para pagar a roupa para ele, alguém está recolhendo imposto para o remédio, para a aposentadoria. A gente não pode ser hipócrita. A gente vive num mundo encarnado, aqui é físico, daqui a pouco a gente vai ter que jantar, quem já não jantou?
Então nós precisamos do trabalho físico, nós precisamos da moradia, nós precisamos de emprego. Então nós vemos pessoas às vezes com as críticas tão descabidas, criticando o empresário. Mas aí você pergunta, mas meu amigo, você trabalha com o quê? Não, eu trabalho numa empresa tal. Mas o dono dessa empresa que você trabalha, que você pega seu salário, que você leva para sua casa, você sustenta a sua família, é um empresário. Nós ainda precisamos. Nós confundimos apego com materialismo. Tem pessoas que são extremamente pobres e são mais apegadas do que pessoas ricas. Tem uma história bem curtinha que eu vou contar, de um cara que ele fez isso. Ele falou assim: eu vou me desapegar de tudo, eu quero ser purificado. Então tem essas ideias dessas pessoas que fazem o quê? Se isolam, né? Para se purificar. Como que você se purifica isolado? Se a gente precisa justamente dessa amolação das outras criaturas imperfeitas que nem a gente, para ir testando a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão. Isolado, você vai se embrutecer. E esse cara se isolou por um tempo, vivia só com uma sunga, tomando água de coco e comendo castanha de coco, porque ele era simples, era humilde. E aí ele descobriu que tinha uma pessoa que era mais desapegada que ele. Ele falou: não pode, eu só tenho uma sunga, vivo tomando água de coco e comendo castanha, e vivo em meditação, como que alguém é mais desapegado que eu? E aí falaram onde que era essa pessoa. Ele foi lá para descobrir quem que era essa pessoa mais desapegada que ele. Chegou lá, uma casa bonita. Ele falou: não, tem uma coisa errada, né? Uma casa bonita, um jardim bonito, né? Vários empregados na casa, carro na garagem. Ele falou: tem uma coisa estranha, deve estar no endereço errado. Aí ele perguntou pro porteiro lá: aqui que mora fulano de tal? Ele falou: é, aqui mesmo. Então, tá bom, vou chegar lá, né? E aí ele chegou: fulano de tal, sou eu mesmo. Aí ele estava conversando com outra pessoa, falou: já estão esperando o senhor ali num quarto, como a viagem é longa, eu preparei um quarto para o senhor vai lá, toma um banho, descansa, que assim que eu atender esse rapaz, nós conversamos. Ele falou: mas não pode, que esse cara é mais desapegado que eu, né? E aí ele foi lá para o quarto. Na verdade ele tinha duas tangas, né? Então ele usava uma, lavava a outra. E aí ele pegou a tanga dele, lavou, pendurou lá no varal, ficou esperando para conversar com o homem. De repente teve um problema lá, um curto-circuito, pegou fogo na casa. E aí saiu todo mundo naquela correria, aquele desespero e tal. O dono da casa falou: pessoal, retire todo mundo, né? Vamos sair com segurança e tal. E o desapegado, naquele desespero, saiu correndo. Quando ele chegou lá embaixo, ele falou: meu Deus, minha tanga! E voltou correndo feito doido lá para dentro, para pegar a tanga dele. Então, para vocês verem como que é o apego. A espiritualidade fala que um dos maiores problemas da humanidade quando chega no plano espiritual é o apego. Mas não é só o apego aos bens materiais, é todo tipo de apego, né? Minha esposa, meu marido, meus filhos, minha casa, meu carro. E aí a gente vê casos o quê? De obsessão aqui, obsediado, de tanto amor, mas de falta de informação. Porque lembra, como que é a nossa evolução? Não é o amor de um lado, o conhecimento do outro? Se a gente só tem um, o que acontece? Acontece isso. É tanto amor, mas tanto amor, que acaba se transformando num problema, no apego. E a humanidade hoje, ela está invertendo tantos valores, mas tanto, com essa ilusão, de buscar, não sei se a palavra nem é se melhorar, mas se afugentar dos problemas. O que a gente vê hoje? As pessoas se isolando dos outros e se apegando a outras coisas. Por exemplo, eu falei o exemplo da farmácia, que cresce 20% por ano. Vocês já viram o crescimento dos pet shop?
Nessa palestra que eu estava ouvindo do Haroldo, ele conta que um dia ele encontrou uma senhora com um cachorro bonitinho passeando. Aí ele falou: nossa, que cachorro bonito. Aí ela falou assim: é meu neto. Aí ele falou assim, eu fiquei meio constrangido, porque geralmente numa situação dessa, a mulher está com um bebê, ela fala que é neto, você fala o quê? Parece com a senhora, né? Mas como que você vai falar que o cachorro parecia com ela? Aí eu não falei nada, fiquei quieto, porque se eu falo também que não parece com ela, eu falei: de quem que é? Ela falou: é dos meus netos. Ele mora não sei aonde, tem para não sei o que lá. Então hoje os cachorros, o que as pessoas estão fazendo? Elas se isolam dos outros seres humanos, com uma ilusão do quê? De se livrar do mal. Hoje a humanidade está muito mal, eu vou me isolar. E aí ele se cerca de cachorro. Então você encontra a pessoa hoje morando sozinha, solteira, com 4 cachorros, que o cachorro tem sofá, tem cama, assiste Netflix, come ração balanceada, tem uma esteira para o cachorro andar, tem um psicólogo para o cachorro ouvir. O cara sai de casa, larga a televisão ligada para o cachorro não ficar deprimido. Aí ele escuta alguém falando, ele fica entretido. Nós estamos trocando, invertendo os valores. Não que não pode, você só não pode colocar o cachorro no lugar da convivência com as pessoas. Então a pessoa anda na rua com 4 cachorros, você dá bom dia para ela, nem responde para você. Por quê? Porque ela quer se desligar desse mundo cruel e mau, e os cachorros são tão bonzinhos, né? É porque eles não podem falar, por isso que eles reclamam, né? Então a pessoa, ela acha o quê, o ser humano? Nós, né? Nós achamos mais fácil achar um meio de nos acolher com as nossas imperfeições, do que fazer o quê? Trabalhar elas. Então eu pego, me recolho na minha casa, me fecho, me tranco com meus cachorros, porque eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso perdoar ninguém, eu não preciso ser amável com ninguém, eu não preciso tolerar ninguém. Mas será que é isso? E a hora que você chegar no plano espiritual, será que vai ter um lugar para você ficar também isolado com seus cachorros no plano espiritual? Ou será que lá você vai ter que encarar a realidade? E a gente vê isso acontecer em todas as esferas da religiosidade. Em todos. É espírita, é batista, é ateu, é católico. Em todo lugar a gente vê gente assim, se isolando, né? Só falta ficar no monte mesmo, subir no monte e ficar lá isolado. A gente esquece que a nossa oficina para o nosso aperfeiçoamento é a diferença entre eu e o outro, é eu aceitar o outro como ele é eu tolerar ele, é eu perdoar ele quando ele me ofende, porque amanhã eu vou precisar do perdão também. Tem um palestrante que fala assim, né, que as pessoas que amam a gente, quando você ama alguém, você não é tolerante? A gente não é tolerante com quem a gente ama? Ou a gente explode com quem a gente ama e não, junta essas coisas e vai embora de uma hora para outra? Como que nós somos com nossos filhos? A gente não é tolerante? A gente não é resiliente? Tenta e tenta mais uma vez. Vai num presídio em dia de visita. Se nós não fôssemos assim com quem a gente amasse, não existia nem dia de visita em presídio. O cara errou, pisou na bola, ninguém nem vai lá visitar ele, nem mãe, nem pai, nem marido, ninguém vai lá. Não tem dia de visita? E não tem quem vai lá? Assim. Então, meus irmãos, essa reflexão, já até passei do horário, é para que a gente tenha esse olhar do nosso lado externo, do que é necessário para nós vivermos aqui, a gente precisa, mas em contrapartida, como que é isso dentro de mim? Como que eu externo isso? Como que eu lido com isso? Né? Será que eu me isolo? Será que eu quero usar isso para me aperfeiçoar, para me melhorar, para me trabalhar minhas imperfeições? Então,
capítulo 18 do livro Fonte Viva foi o estudo de hoje. Não somente, nem só de pão vive o homem. Então vamos fazer a prece de encerramento, convidando toda a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, para que nos envolva em mais esse momento de oração, onde nós nos conectamos com o nosso Pai e rogamos a Ele com humildade esse discernimento desse texto, dessas palavras de Jesus, que possam penetrar nas fibras mais finas do nosso coração, nos auxiliando no nosso dia a dia, a corrigenda das nossas imperfeições, despertando um alerta para os nossos comportamentos e a nossa postura, na edificação da nossa moral. Que o Senhor nos envolva e nos ampare, hoje e sempre, que assim seja.